Israel, o cenário político está cheio de novidades, o que não necessariamente é sinônimo de boas notícias. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sendo julgado por corrupção e, além disso, o projeto de anexação de territórios ganhou força nos últimos dias. A Autoridade Palestina anunciou uma ruptura do diálogo com Israel. Hoje vamos entender qual o contexto desses dois fatos e se de alguma maneira eles estão ligados. Esse é o Eu Conheço, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Amanda Hatira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista. E hoje o nosso convidado já participou com a gente antes, está de volta. É o João Quatz Miragaia, ele é historiador, educador e, além disso, também é editor e escritor do site Conexão Israel. Ele é brasileiro e vive lá já faz alguns anos. João, muito obrigada por aceitar participar de novo com a gente e ajudar a gente a entender o complexo cenário político de Israel. Um prazer, um prazer. Bom, queria começar te perguntando por que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sendo investigado e julgado. Olha, o Netanyahu está sendo investigado e julgado por 4 casos de corrupção. Tá? São 4 casos que, na verdade, ele está sendo agora julgado por 3 dos 4 casos. Ele está sendo investigado em 4, que são as pastas 1000, 2000, 3000 e 4000. E ele está sendo julgado pela 1000, 2000 e pela 4000. A pasta 3000 ainda não tem nenhuma conclusão definitiva do Yoetz HaMishpatit, que é mais ou menos um cargo semelhante ao procurador-geral no Brasil, sobre o inquérito. Ele ainda não recomendou, ainda não indicou o Netanyahu, não indiciou como réu nesse caso. A pasta 1000 diz respeito a ele ter recebido presentes indevidamente. Ele está sendo acusado de fraude e quebra de confiança, o abuso de poder, na melhor tradução. A pasta 2000 diz respeito a um acordo que ele teria tentado fazer, cujas gravações vieram a público, com o Noni Moses, que é o dono do diário Yediot Ahronot, que é o segundo maior diário de Israel, e do canal de televisão Canal 13, do site Ynet, né, que ele teria tentado trocar com o Noni Moses uma melhor exposição por vantagens em termos de publicidade. E ele também está sendo acusado nessa pasta de abuso de poder e fraude. E a pasta 4000 é uma pasta que é bastante similar à pasta 2000. O caso, ele teria também trocado benefícios de cobertura com o site Walla, né? Com um grande magnata das comunicações, em troca de facilitações, troca de facilitar algumas regulamentações da mídia, pela qual esse magnata teria recebido, Elovitch se chama, bilhões de escalim ao longo dos anos. Por essa pasta ele está sendo indiciado, né, ele está sendo acusado também de fraude, também de abuso de poder e por recebimento de suborno. Uhum. O julgamento finalmente começou no último dia 24. E o que o Netanyahu diz sobre as acusações que recaem sobre ele? Olha, até pouco tempo atrás, ele tinha uma frase muito clássica em hebraico que ele repetia o tempo todo, que é "Ein klum ki lo haya klum", que é "não tem nada porque nunca teve nada". E essa frase ele deixou de repetir, né? Ele já admite que algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o recebimento de presentes, ele não pode negar, né? Existem provas que comprovam que ele recebeu presentes de alguns milionários em troca enfim, se é em troca de alguns favores ou não, é o que está sendo julgado. O Netanyahu ele já admite que algumas coisas aconteceram, em alguns dos casos, mas ele diz que ele não tem responsabilidade por isso, né? Ele desafia a justiça a provar que esses diários, esses meios de comunicação, tenham de alguma maneira recebido ou tenham tido algum benefício dessa suposta relação que eles tiveram. Ele também desafia a justiça a provar que ele tenha recebido uma cobertura positiva, e ele, na verdade, se diz alvo de uma perseguição que é uma estratégia, uma tentativa do judiciário, de um ativismo judiciário, que é dominado basicamente pela esquerda israelense, segundo a narrativa do Netanyahu, cujo objetivo é tirá-lo do poder, né? Então esse é o discurso oficial, na verdade, que o Netanyahu tem feito e tem repetido exaustivamente e tem encontrado eco em grande parte da direita israelense hoje em dia.
Parece bastante com o discurso de um outro líder político que a gente conhece bem, né? Essa história de o judiciário está me perseguindo e coisas do tipo, né? Mídia corrupta. A culpa é toda da mídia, enfim. E o que acho que todo mundo quer saber, João, e se o Bibi for considerado culpado? O que acontece? Tipo, se a Dilma sair e assume o Aécio, é o Gantz que assume o governo se o Bibi sair? Quais são as consequências de ele ser considerado culpado? Bom, se hoje, tá, o Netanyahu fosse condenado, né, por algum desses crimes, ele teria que automaticamente deixar o poder. Tá? Só que isso não vai acontecer hoje. Se isso acontecer, vai demorar bastante, porque ele tem direito de seguir no seu cargo até ele ser condenado em última instância. Ele tem 3 instâncias aqui em Israel. Então, isso demoraria bastante tempo ainda. Eu calculo que uns bons 4, 5 anos até que esse caso chegue na última instância. Só que a Suprema Corte ainda está debatendo internamente um pedido de deputados da própria Knesset, de parlamentares mais ligados à esquerda, para que ela julgue inconstitucional que uma pessoa que está sendo acusada formalmente é réu na justiça que possa coordenar o país, alegando que, além de moralmente isso é um problema, que essa pessoa não pode estar preocupada ao mesmo tempo em se defender das acusações e ter um cargo tão importante na mão que dirigir o Estado de Israel. A justiça, até agora, ela adiou essa decisão algumas vezes, mas ela pode voltar a discutir no meio desse processo. Pode voltar a ter esse debate no meio desse processo. Enfim, isso pode acontecer. Eu não acredito, eu particularmente não acredito que a justiça vá a votar pelo afastamento do Netanyahu no momento atual, porque se fosse o caso já teria feito isso antes, né? Eu acho que depois que os eleitores votam, aí significaria passar por cima da decisão do eleitorado afastar o Netanyahu do caso. Seria mas existe algo antidemocrático na visão. Poderia, acho esse julgamento ele é de cada um, né? Mas a justiça seria chamada, né, por parte da população de antidemocrática, de não respeitar a vontade da maioria, e existe uma lógica por trás disso e uma coerência por trás disso. Agora, existe um precedente para que a justiça tome uma decisão de afastar o Netanyahu, que é uma jurisprudência dos anos 90, de um caso chamado Pinchas Deri, que eram 2 ministros que eram acusados de corrupção, né? Um deles hoje é ministro de novo, o Aryeh Deri, e novamente é réu na justiça, já foi preso, inclusive, por alguns anos por suborno. E no momento que eles estavam sendo acusados, a justiça decidiu que réus na justiça não podem servir como ministros. Isso também foi a jurisprudência, foi o que fez o Netanyahu ter que se demitir de todos os ministérios que ele acumulava e ter que nomear ministros interinos, agora, enquanto esteve esse impasse entre a formação do governo. Então, enfim, a justiça tem um precedente para ministros, mas que não é para o primeiro-ministro, né? Porque a justiça, o que ela julga? Que ministros, você pode trocar os ministros sem que o governo caia. O primeiro-ministro, você não tem como trocar de primeiro-ministro sem que o governo caia. Eu vou responder já a tua segunda pergunta. Se o Bibi cai na situação atual, se ele é condenado, se ele é impossibilitado de ser primeiro-ministro por alguma decisão da justiça, o acordo de coalizão que ele assinou com o Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, prevê que, em caso de que a justiça interrompa o mandato do Netanyahu, devem ser convocadas novas eleições. Ou seja, o Gantz não assume. E ninguém aguenta mais, né, João? Caramba! Mas enfim, esse acordo seria um tema para um podcast por si só, de tantas coisas absurdas que tem. Essa é uma delas. Ninguém aguenta mais, né? Falando nisso, como que a população está reagindo a tudo isso? Na última eleição, mesmo com acusações contra ele, Bibi, o Likud conseguiu o maior número de cadeiras. Ele ainda tem muito apoio? Segundo as pesquisas, se a gente tivesse eleições hoje, ele ganharia ainda mais cadeiras e ele poderia fazer um governo sem a presença dos partidos de centro, sem ter que fazer um governo que eles chamam de governo de união, né, entre as 2 maiores forças, sem ter que dividir protagonismo. Se ele tivesse que convocar quartas eleições, a tendência que as pesquisas mostram é que ele seria o maior vitorioso nessas quartas eleições. Mas ele decidiu fazer esse acordo mesmo sabendo dessa informação. Uhum.
Uhum. E aí, João, já indo para o outro tema do nosso podcast hoje, que é outro assunto que está bem alto em Israel, é a questão dos territórios. Não que isso tenha exatamente saído da pauta em algum momento, mas por que esse assunto ganhou tanta força nos últimos dias? E quando a gente fala de anexação de territórios, sobre quais territórios a gente está falando? Olha, a verdade é que a tua segunda pergunta, eu também queria que a resposta que eu tivesse para dar fosse mais clara, né? Desde que o Trump ele publicou a Escatameia, né, que é o Acordo do Século, que é a proposta, que é a sua proposta para que Israel e os palestinos cheguem à paz, né? Essa proposta ela incluía a anexação de Israel dentro desse plano de alguns territórios da Cisjordânia, né, o Judéia e Samária, como você preferir, onde vivem cidadãos israelenses, onde estão instalados assentamentos israelenses, né, que são alguns dos territórios C. Não são todos os territórios C, né, de acordo com o plano do Trump, que seriam anexados, seriam parte dos territórios C, especificamente as partes onde estão os assentamentos e algumas outras que, estrategicamente, para a segurança do país, são importantes, né? Um desses territórios chama Vale do Jordão, que é toda a região que está, na verdade, circundando, que está margeando o Rio Jordão do lado ocidental do Rio Jordão, que o lado oriental é a Jordânia, na qual vivem mais ou menos 15 mil israelenses, entre pequenos assentamentos, alguns kibbutzim e tudo mais, e uma população de mais ou menos 65 mil palestinos, dos quais a grande maioria vive em Jericó, que não é território C, que é território A, né, que é de total controle palestino, de acordo com os acordos de Oslo, onde vivem mais ou menos 40 mil pessoas. Então, é uma população mais ou menos igual, se você exclui Jericó desse caminho, um pouquinho maior Palestina, mas é um território muito problemático, porque ele é exatamente a fronteira entre a Cisjordânia e a Jordânia. Então, esse foi o primeiro território sobre o qual se falou de anexação depois que saiu o plano do Trump. Porque existe um consenso, eu não gosto muito desse termo, mas existe uma opinião, na verdade, de uma maioria bastante densa da sociedade israelense, de que o Vale do Jordão é um território que deve ser anexado por Israel por questões de segurança, para evitar que Israel receba ataques de países que estão ao oriente da Jordânia. Então, a maior parte da população israelense, de centro, de direita, talvez alguns até de esquerda, acreditam que o Vale do Jordão é um território que deve ser anexado por Israel. Então, é um território muito fácil de você jogar na imprensa, jogar para público, de que ele deve ser anexado, porque existe uma aceitação sobre essa anexação. Mas depois disso, né, o Netanyahu ele começou a falar sobre a anexação de outros territórios, de outros assentamentos, de outras cidades, que estão nos territórios C. E a gente não sabe agora, ele marcou para 1º de julho, que é exatamente um mês, a gente está gravando esse 1º de junho, o dia da anexação, mas ele não disse ainda do que exatamente que ele quer anexar. A gente supõe que o Vale do Jordão seja uma dessas regiões, mas a gente não sabe se é a única, né? Até hoje, Israel só anexou 2 territórios conquistados depois da Guerra de 48, que foram as Colinas do Golã e Jerusalém Oriental. São anexações não reconhecidas pela comunidade internacional, mas nesses lugares a lei equivale à lei israelense civil. Israel, quando anexou essas regiões, foi obrigado a oferecer cidadania à população local, tanto de Jerusalém Oriental como das Colinas do Golã. Da grande maioria dessas populações não aceitou essa cidadania, porque aceitar essa cidadania seria o mesmo que reconhecer, por exemplo, que Jerusalém Oriental é parte do Estado de Israel. Então, a população palestina de Jerusalém Oriental se recusa a receber cidadania, a grande maioria, então eles receberam o status de residentes permanentes. Se Israel anexa o Vale do Jordão ou outros territórios na Cisjordânia, Israel teria que fazer o mesmo. E o Netanyahu disse que ele não vai dar cidadania aos palestinos do Vale do Jordão. E isso pode configurar um problema sério para Israel, porque se essas pessoas não recebem cidadania, eles viram cidadãos de segunda classe no território soberano. E isso, segundo a lei internacional, significa apartheid. E existem sanções previstas pelo Conselho de Segurança da ONU, pela ONU em geral, para estados que estabelecem um sistema de apartheid. Uhum. Uhum.
Aí também dá legitimidade a tantas críticas que Israel recebe, né? Porque Pois é. a gente tenta ao máximo combater, na medida do possível, essa narrativa de apartheid, mas a partir do momento que você toma esse tipo de atitude, já não tem mais como combater uma coisa que é Que fato. legitimada pela lei internacional, né? Hoje por hoje, a discussão sobre a apartheid é uma discussão de narrativa, né? Ainda que não seja legal, que não exista um apartheid legal em Jerusalém Oriental ou na Cisjordânia, tem gente que alega que, embora não seja legal, na prática é muito próximo a um regime de apartheid. E existe um debate sobre isso, saudável, legítimo, sobre o que significa simbolicamente ou na prática isso. Mas legalmente, Israel está isento de receber sanções porque não é um território anexado, é um território ocupado. O Uhum. problema é quando Israel anexa o território. Se o território é anexado, ele passa a ser parte do território soberano de Israel. E aí Israel é obrigado pela lei internacional a dar cidadania a essas pessoas, né? Então a discussão ela vai sair do simbólico, né, e vai entrar no âmbito legal. E se ela entra no âmbito legal, isso tem consequências jurídicas, né, para Israel, de acordo com a lei internacional, inclusive sanções. Uhum. E por que o Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina, rompeu com Israel nesse contexto? Olha, o Mahmoud Abbas ele já ameaçou muitas vezes parar de cooperar com Israel em vários momentos de tensão, desde 2004, quando ele assumiu a liderança palestina, até o dia de hoje, né? Dessa vez, na verdade, o que incomodou o Abbas foi a reação de Israel, né, ao plano do Trump. Na verdade, não só a reação, né, foi que Israel cooperou com a criação do programa do Trump. Tanto Netanyahu como Gantz foram convidados aí aos Estados Unidos a dialogar com a equipe do Trump sobre o plano. Os dois deram um aval positivo, consideraram uma grande oportunidade, e é um plano que desagrada muito aos palestinos. Os palestinos nunca aceitaram nada, é, nenhuma proposta de todas que foram oferecidas, que são muito, muito melhores do que o do plano Trump. O plano Trump, ele até hoje, todos os planos que foram feitos ou propostas oferecidas, é o que menos oferece territórios da Cisjordânia para os palestinos, é o que mais limita a autonomia e a soberania palestina sobre o seu território. E era muito óbvio que os palestinos não iam aceitar, era tão óbvio que o Trump nem seu trabalho de convidar a liderança palestina para debater o plano. Essa aqui, a reação de Israel ao plano, né? A proposta dos Estados Unidos já desagrada os palestinos por si só, e a reação de Israel dizendo que, bom, é assim mesmo, então o plano dá para a gente legitimidade para anexar, a gente vai começar a trabalhar a anexação. Então, essa reação para os palestinos é vista como o fim das negociações. Se vocês vão começar a anexar unilateralmente territórios, esse é o fim da negociação por dois estados, porque os palestinos consideram que eles já cedem muito, admitindo negociar com Israel, sem receber todos os territórios conquistados em 67 por Israel, né, observando que Israel está querendo anexar outros territórios para eles passar dos limites muito distantes, né, e muito, muito além dos limites. E dessa vez, parece que ele, de alguma maneira, está falando a verdade. Os relatórios de inteligência israelense, que saiu na mídia israelense na semana passada, já acusavam, né, já mostravam que os palestinos já estavam cooperando muito menos com a inteligência israelense para detectar focos de terrorismo na Cisjordânia, né? Para quem não sabe, a polícia palestina e a própria autoridade palestina colabora muito com Israel para evitar ataques terroristas dentro do território israelense. Não existe paz entre os dois grupos, mas existe uma cooperação entre os governos. E as informações que a inteligência está recebendo são menores do que antes. E Israel acredita que isso na verdade, algumas fontes do Shabak, que é serviço secreto, né, serviço de inteligência interno de Israel, né, acreditam que essa vai ser uma constante agora, que os palestinos eles vão passar menos informações. Eles não acreditam que os palestinos vão abrir as fronteiras, ou seja, vão fazer vista grossa para que terroristas entrem em Israel, mas sobre as movimentações internas das cédulas radicais terroristas palestinas, eles acreditam que as informações não vão chegar na inteligência israelense,
o que dificulta muito o trabalho no momento de tensão, no momento de escalada de violência. Uhum. E, João, o Bibi, ele tem essa narrativa dele, todo o projeto de poder dele é muito calcado na questão da segurança, né, de manter o país seguro, defender Israel do mundo que ataca Israel e dos terroristas. E por que dentro desse cenário a anexação desses territórios é tão relevante para ele? Olha, existe uma demanda na direita de que os territórios entre o Vale do Jordão, ele é crucial para a segurança de Israel, porque ele estabelece o limite, a fronteira entre Israel e o mundo oriental, né? E os outros países árabes. E não só árabes, por exemplo, o Irã, que é um país de maioria muçulmana, mas não é árabe, né? E hoje em dia talvez o maior inimigo de Israel. Tanques iranianos, o espaço aéreo dessa região da Cisjordânia, tudo isso teria que passar pelo Rio Jordão, pelo Vale do Jordão, até que chegasse ao território do outro lado da linha verde, né, do território israelense soberano. Então, o Vale do Jordão ele é um consenso histórico, né, para a política de segurança. Ele tanto é um consenso histórico que na reunião após a Guerra dos 6 Dias, onde foi debatida o que fazer com os territórios, a proposta mais debatida foi de um ex-general chamado Yigal Allon, que nesse momento era político, ligado ao MAPAI, que era o Partido Trabalhista na época, que dizia que era fundamental que Israel estabelecesse assentamentos no Vale do Jordão para poder garantir a segurança do país. O curioso é que hoje em dia a esquerda, parte da esquerda pelo menos, admite, grande parte, a maioria, abrir mão do Vale do Jordão, enquanto a direita, de jeito nenhum, admite abrir mão desse território. Então, isso casa com o discurso de Netanyahu nesse aspecto. Agora, a pergunta, na verdade, mais importante é se o Netanyahu ele vai realmente anexar algum território na Cisjordânia e o Vale do Jordão ou não. Porque o Netanyahu ele está no poder há 13 anos e até hoje ele nunca tomou uma decisão próxima à grandeza que seria tomar uma decisão como essa. Uhum. O Netanyahu ele é um mestre no status quo, né, na manutenção da situação, na administração do conflito. Ele jamais deu algum passo para modificar a situação, né? Nem em relação a estabelecer com os palestinos um acordo de paz, nem em relação a modificar o status quo anexando territórios ou dificultando acordos futuros, né? Essa é uma característica do Netanyahu histórica e a gente tem que se perguntar se ele realmente vai fazer isso, porque o Netanyahu não é a pessoa que mais cumpre com as suas promessas. A gente está acostumado a escutar promessas do Netanyahu aqui, não cumpridas por ele mesmo, e sempre existe um bode expiatório para essa situação. E agora ele precisa, na verdade, de uma temática que chame a atenção, porque ele está sendo julgado, então a anexação veio a calhar, e ele tem no seu governo, que aí a gente consegue responder uma pergunta que vocês não fizeram, mas que eu acho que é importante a gente se fazer, que é por que o Netanyahu não convocou eleições sabendo que ele ia ganhar, né? A minha opinião é que para o Netanyahu é mais interessante ele ter uma pessoa à esquerda dele para dividir a responsabilidade no governo do que o governo esteja todo à sua direita. Porque no momento que ele decide não anexar nenhum território, isso pode muito bem acontecer. Na verdade, as próprias informações que a gente tem de fontes ligadas à Secretaria de Estado dos Estados Unidos e ao Jared Kushner, que é o genro do Trump, que está envolvido nessa situação, é de que não vale a pena para Israel anexar esses territórios sem um acordo, né? Então não façam isso por enquanto. Essa é a mensagem que aparentemente o Netanyahu está recebendo. Então por que ele anexaria? Eu acredito que daqui a um mês não vai ter anexação nenhuma. Eu acredito, não tenho bola de cristal, não posso prever o futuro, mas é o que eu acredito. Ele tem uma pessoa para culpar pela não anexação, que é o Benny Gantz, que tem dúvidas se essa anexação é boa ou não para Israel, né? Ele tem um contexto totalmente desfavorável para anexar, os palestinos insatisfeitos, a Jordânia, pela primeira vez em 26 anos, ameaçando romper o acordo de paz com Israel. Então, eu acredito que essa anexação ela é um discurso, é parte da retórica do Netanyahu, que ela vai ser adiada depois desse 1º de julho, essa é a minha previsão. Historiador nunca é bom de fazer previsão, mas eu estou fazendo mesmo assim. Que ele vai adiar essa anexação até ele não fazer essa anexação.
Uhum. E também É, pode ser uma maneira de desviar um pouco o foco desse julgamento, você acha, João? 100%, totalmente, totalmente. uhum. Ele precisa de uma situação para chamar atenção. E aí a anexação caiu como uma luva. É um jogo de cena bastante estratégico, assim, né? Por parte dele. O Netanyahu sabe E, jogar com a mídia aham, política ele sabe fazer muito bem. Ele é mestre sim, nisso, ele é melhor que qualquer um aqui em Israel e a gente tem que ficar atento quando ele está fazendo política, que é praticamente o tempo todo. aham. E, no geral, o que que a opinião pública acha sobre a anexação desses territórios? Tem muita gente que apoia? Tem, a maioria da população, pesquisas mostram que a maioria da população israelense é a favor da anexação do Vale do Jordão. Mas as pesquisas que a gente teve acesso, elas não perguntam se é na situação atual, nesse contexto, em caso de um rompimento das relações com a Jordânia, esse tipo de informação a gente não tem. Mas a anexação do Vale do Jordão é praticamente um consenso. Praticamente um consenso, eu digo que a última pesquisa que eu vi apontava, se não me engano, 72% da população israelense apoiava essa anexação, né, da população judaica israelense. É um número muito alto. Quanto, João? Desculpa. Se não me engano, 72%. É muito alto. É um número muito Ó, alto. é. Então, isso dá legitimidade, isso dá respaldo a uma decisão desse tamanho. Uhum. Realmente é um número muito impressionante. Eu nunca imaginei, achei que haveria uma resistência maior. E para a gente finalizar, João, a gente começou a falar sobre isso, mas para a gente fazer um encerramento do nosso papo, então você acha sim que dá para relacionar esses dois temas, né? O julgamento de Benjamin Netanyahu com esse projeto de anexação. Totalmente, totalmente. Eu acho que esse assunto ele não está sendo debatido agora à toa. Ele tem razões para estar sendo debatido pela opinião pública, na capa dos jornais, no discurso do Netanyahu. Né? O Netanyahu não está falando sobre anexação um pouco antes da proposta do Trump, e não é à toa que esse foi o único elemento da proposta que ele escolheu para ser levada em prática, para ser posto em prática entre todos os outros que tem na proposta. Então, para mim, existe uma relação bastante direta entre um assunto e o outro, e para mim é a mesma relação direta que me faz acreditar que essa anexação não vai existir, porque não existe um real motivo para que o Netanyahu anexe um território da Cisjordânia tão polêmico com consequências e com possíveis consequências tão graves. Uhum. Parece algo muito juvenil para alguém que a gente sabe que é um macaco velho da política, né? Não à toa está no poder há 10 anos. E se você, como você muito bem explicou aqui, João, vai medir as consequências, parece algo muito absurdo, né? Mas por outro lado, isso agrada muito a base do Netanyahu. E no momento que Uhum. ele promete a anexação, se ele não faz, ele também ele pode queimar o filme dele com a base. Ele precisa ter uma desculpa muito boa para não fazer essa anexação, até porque ele tem o partido mais à direita de toda a Knesset, no que diz respeito ao conflito, que é o Yamina, né? Que inclusive significa a direita, que é a junção dos partidos da direita ortodoxa na oposição. Então, se ele não anexar, ele vai receber fortes críticas desse partido que não tem nenhum compromisso com o governo, eles estão na oposição. Então, eles não vão pegar leve. Então, Uhum. vamos ver se o Netanyahu agora não anexar, é interessante ver como é que vai ser construído o discurso dele para não anexação. Uhum. Aí só esperando para ver mesmo, né, João? Não tem como. Eu acho que se tem uma coisa que não dá para fazer é prever os próximos movimentos do Bibi, até porque talvez ele esteja precisando de um fato novo depois de tanto tempo de governo, depois de 3 eleições no país para saber quem assumiria efetivamente o parlamento israelense. Talvez um fato novo também seja um ponto importante para ele agora. Exatamente. Até porque também a crítica a esse governo de união é muito forte, porque são 36 ministérios e outros 18 vice-ministérios
é muito dinheiro sendo gasto para que muita gente não fique fora da festa. E então ele precisa de um fato novo, realmente, porque a situação não está muito simples. Uhum. A situação já ficou bastante desgastada. Uhum. João, queria agradecer mais uma vez você ter aceitado participar e contribuir nessa discussão aí no nosso podcast. Não, um prazer, sempre à disposição. Então tá bom, muito obrigada, João, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anita Efraim, edição de Amanda Hatzira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruchin.